Olá pessoal, meu nome é Felipe e você está no canal Algorithm Space. Hoje vamos estar resolvendo mais uma questãozinha da lista de vetores relacionada à monitoria de introdução à programação. Lembrando pessoal que o código dessa questão aqui a gente vai disponibilizar no site Algorithm Space, que vai estar o link ou na descrição ou no primeiro comentário aqui embaixo. Então vamos para a questão. Olá pessoal, vamos iniciar a resolução de mais uma questão, lembrando que é lista 4 de exercício, ou seja, vetores, lista de vetores, onde a gente vai estar resolvendo a questão 3 hoje. Hoje não, nesse momento aqui. Ok, então, vamos iniciar aqui a leitura dela, lembrando que, ó, pessoal, ele deixa aqui bem atenção que n deve ser uma constante declarada no início do programa, ok? No início do programa, essa constante. E aí, com isso aqui, a gente vai dar início à leitura. Então, ele pede que faça um programa que receba dois vetores de tamanho n, e para cada número do vetor deve conter apenas dígito de 0 a 9, validando essa operação. O que é que isso quer dizer, validando essa operação aqui de 0 a 9? Quer dizer que a gente vai preencher, então vamos lá no primeiro passo, a gente vai receber esse vetor, só que quando a gente vai receber, o usuário ele só pode informar números entre 0 e 9. Então, se ele enviar alguma coisa maior, pode ser maior do que 9, ou seja, 10, 20... ou se ele informar uma coisa menor do que 0, for uma coisa menor do que 0, por exemplo, menos 1, menos 2 e aí por diante, você não pode deixar e você vai ter que pedir para o usuário lhe informar novamente. Então, você tem que bloquear para que o usuário ele só informe números entre 0 e 9. Se ele enviar qualquer um desses outros formas, você precisa fazer ele digitar de novo até que ele digite um valor válido. Ok? Então, continuando aqui a questão, a leitura dela, aí ele pede que depois a gente vai fazer o quê? Depois some os dois vetores gerados e gera um terceiro vetor dessa soma. Por exemplo, o que é que ele quer que a gente faça? Tem esse vetor, a gente vai receber esse vetor V1, então ele seria o vetor 8, 2 e 3, e depois tu receberia o vetor 3, 4 e 9. E ele quer que tu faça a soma dele gerando um novo vetor. Então, aqui é o vetor 1, aqui é o vetor 2. E aí tu faria a soma, por exemplo. O que seria a soma? É tu pegar aqui, ó, dos últimos, aqui do vetor, então 3 mais 9. 3 mais 9 é 11. Então sobra 1. Não, é 12. 12. Eita. Matemática aqui indo embora. Então seria 12. Aí iria 1 para... E seria carregado 1 para cima aqui. É a forma que eu faço a soma. Então sobe 1. Então 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. Então 7. Aí no final aqui a gente tem 3 mais 8. 3 mais 8 é 11. Agora é 11. E passaria 1 aqui para frente, esse 1 aqui se complementaria. E aí, você deve perceber aqui que, como você tem números só de entre 0 e 9, esse cara aqui, você acredita comigo que ele nunca vai ser 10, para chegar um 0 aqui e 1 para cá. Então, o vetor resultante, ele sempre vai ter o tamanho, no máximo, o tamanho, o mesmo tamanho aqui, o tamanho n mais 1. Então, ele sempre vai ter o tamanho n mais 1. E aí você percebeu essa soma, então, com isso aqui, com essa soma, a gente vai criando esse novo vetor aqui, esse vetor que ele chama aqui de vetor 3, vet3. Ok? Então, é isso que a gente vai fazer. De forma resumida, aqui a gente vai receber dois vetores, então o primeiro passo, o segundo passo também é receber aqui o segundo vetor, e o terceiro passo é a gente criar esse terceiro vetor, e a gente fazer a soma desses dois últimos, desse vet1 mais vet2, resultando no vet3. É isso. Aí você deve perguntar, como seria... Não, vou deixar, vamos programar, depois eu volto aqui na hora de explicar aqui como funcionaria essa soma aqui. Então, vamos começando, lembrando como ele falou, que o n é definido antes, então define como constante, como define o valor de n mais o tamanho. Para facilitar, eu vou utilizar o tamanho 3. E aí a gente iria criar aqui os vetores, por exemplo, o vet1 de tamanho n, criar logo o vet2, tamanho n também, e vamos criar o vet3, que o vet3, ele pode ter tamanho n, ele pode, mas ele também pode ter o tamanho n mais 1. Então a gente vai focar no n mais 1 do tamanho dele, e qualquer coisa a gente vai melhor. Olha aqui, a gente pode já preencher ele com zeros. Então vamos preencher ele já com zeros. Ele vai ter tamanho n mais 1. E a gente já preenche ele com zeros. E aí com isso ele fica com tamanho n mais 1 com tudo zero. Isso vai ter duas coisas. Vai ter, se ele for do tamanho n,
a primeira casa vai ser 0, então não tem problema, ainda continua sendo um número válido. E se ele nessa soma, ele for um para o outro lado, você vai perceber que vai estar ocupando, então ele vai substituir esse valor 0. Então, a gente já viu isso aqui. Então, vetores criados, agora vamos receber esses valores. Então, para receber esses valores, seria um for, tamanho n, vai receber o primeiro vetor 1, a gente vai botar uma mensagenzinha, que é digite o número, aquela porcentagem de barra n, e mais um, só para a gente saber quanto número a gente já digitou. E aí a gente vai receber esse cara, esse número. Muito vício de linguagem. Então, o primeiro é o vet1. Ok, recebemos aqui. Só que aí entra a parte da validação. A gente tem que validar que esse número esteja entre 0 e 9. Ok, para a gente validar que ele está no número 0 e 9, a gente vai fazer o quê? Vai fazer um if, um condicional. Que é o quê? Se o número digitado... Opa, eu já ia esquecendo, ó. É um vetor, então a gente tem que botar o índice. Então, se esse meu vet1 índice i, se esse meu vet1 índice i, ele for maior do que 9, e, não, ou ele for, vet1 for menor do que 0, vai dar um problema, porque a gente não pode ter esse número, então a gente precisa fazer ele pedir de novo. vet1, se ele cair dessas condições, se ele for maior que 9 ou se ele for menor que 0. Existe uma técnica de você fazer isso de forma certa, que seria o while, onde você iria fazer ele fazer repetir de novo. Então você pegaria, talvez com um do while, você pediria para ele receber, e se não fosse o número certo, entre 0 e 9, você iria fazer ele novo. Mas existe, como a gente já está utilizando, existe uma gambiarrazinha que você pode fazer aí, para facilitar aí. Primeiro, vamos mandar uma mensagenzinha aqui para ele dizendo, ó, número inválido. Ele mandou um número inválido. E a gente vai fazer, ó, a gente está pegando qual elemento do vetor? A gente está pegando o elemento do vetor i. Então, se ele está na execução 0, do i 0, aqui é o vet 0. Então, a gente pode fazer ele i menos diminuir i, porque ele vai voltar, por exemplo, se ele estava no 1, ele vai voltar a ser 0, e aí, como aqui já é o final do for, ele vai vir aqui e já vai somar mais um. Isso é uma característica, independente do que for, ele vai somar mais um aqui no final e vai testar a condicional. E aí, meio que ele vai testar esse mesmo número de novo. Se for um, ele vai cair aqui, se ele for um número inválido, ele vai cair aqui e tentar de novo. Então, isso é uma forma aqui, talvez um pouco gambiarra aqui, porque a gente está forçando que o contador aqui, ele volte, mas dá certo. Ok, pegamos aqui o vetor 1. E da mesma forma, pessoal, a gente pegaria o vetor 2. Então eu vou copiar aqui, colar. Só que agora a gente, em vez de estar trabalhando com o vetor 1, a gente vai estar trabalhando com o vetor 2. É similar. Então, se a gente pegar aqui, a gente vai ter que validar aqui se esse número que ele digitou continua. Ok, com isso aqui a gente já pega os dois vetores. Então, já foi essa primeira parte. Já foi a segunda parte. Agora, na hora... Já foi a terceira parte também aqui. Já criamos o vetor 3. Então, está na hora de somar. Então, pessoal, como é que vai ser essa soma aqui que a gente vai fazer? Primeiro, vamos definir um valor carregar, uma variável carregar. Que ela aqui, ela vai iniciar com 0. Por quê? É o lance da soma. Por exemplo, se a gente quer somar lá o 8 e 3, a gente vai armazenar, vai somar aqui, por exemplo, vai dar 11. Só que o cara aqui vai ser só 1, e a gente vai ter que enviar um 1 para o cara da frente. Isso aqui é o que eu estou chamando de carregar. Isso aqui vai ser chamado de carregar. Carregar. Então, essa aqui é o que nossa variável carregar vai estar fazendo. Ah, ok, então... E aí, se tiver um outro cara aqui, então, tipo, se tiver um 7 aqui, um 2 aqui, qual vai ser a soma? Ah, a soma aqui vai ser o carregar, mais o 7, mais o 2. Isso aqui vai dar nosso número resultante aqui embaixo. Ok? Então, ou seja, o que é que eu vou fazer na soma? Então, eu vou ter uma soma, que ele vai ser meu número do vet1, meu número do vet2, mais o meu carregar. E aí eu vou ter o valor tipo o 11. Só que aí eu preciso saber se ele vai ter um valor do meu carregar. E aqui eu só vou armazenar o valor 1. Então, o que é que vai para o meu vet3, nesse momento, vai ser, por exemplo, dar aqui o vet3, vai ser apenas 1. Como é que eu pego esse 1? Perceba-se que aqui é 10, aqui 10 mais 1. Como a gente tem números, o maior número é 9, então a maior soma que a gente pode ter seria 9 mais 9, mais o carregar. O que daria aí, mais o carregar, o que daria no máximo aí 19. E aí, talvez essa máxima aqui eu possa estar cometendo um deslizezinho aqui na matemática, mas é por volta daí. E aí, o que acontece é que se você dividir por 10, por exemplo, o 19,
e dividir por 10, vai dar 1 e vai dar o resto, 9. E esse resto aqui, da operação que a gente vai guardar aqui no nosso VET3, que é o que sobra aqui, no cara. E esse 1 aqui, a gente vai armazenar agora no nosso carregar. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer. A gente vai somar. Dessa soma, a gente vai armazenar o resto. Então, a gente vai pegar, tipo, o soma, porcentagem aqui para pegar o resto de 10. E aí, o que sobrar aqui de uma divisão, então seria aqui o carregar, ele iria receber, por exemplo, minha soma dividido por 10. E é isso aqui que eu vou fazer a cada laço. Então, eu vou estar executando. E aí, no final que sobra, vai ser só meu carregar com o valor aqui dessa divisão, se ele tiver. Então, a gente só vai no final. Então, passo 1, passo 2, passo 3, passo 3, e no final, passo 4 aqui só para carregar no meu vetor o valor da variável carregar. Então, vamos para o código aí resolver isso aqui. Então, já defini nossa variável carregar, então, a gente vai fazer o quê? Nosso aqui. E lembrando que a soma, a gente começa no final. Então, a gente vai começar pelo final. Qual é o final? É n, o final de um vetor, apesar dele ter tamanho n, o último elemento dele é o n-1. E ele vai até que o i seja, ele vai fazendo isso enquanto o i maior do que 0. Maior ou igual a 0. Enquanto o i for maior ou igual a 0, ele vai, só que agora ele vai diminuindo. O i vai diminuindo. O que a gente vai fazer a soma dos últimos e botando. Ok, pessoal? Tá tudo certo, né? Lembrando que se você confirma, se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários aí, porque isso é realmente um problema difícil, então você pode ter dúvida. Então é normal ter dúvida. Ok? Então vamos começar. Lembrando, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo. É um int. A gente vai criar uma soma. A soma do VET1, do índice i, mais a soma do VET2, índice i, mais o nosso carregar. Ok, criamos nossa soma. Agora nós precisamos botar agora no nosso vetor 3. No vetor 3, lembrando que ele vai ter uma casa a mais aí, então a gente vai pegar esse i e vamos fechar um pro lado aí, a mais aí, para ele. E aí vamos agora botar o resto da divisão, que nem a gente tinha planejado. O resto da divisão, a gente tinha planejado aqui. O nosso VET, ele vai receber o resto da soma por 10, porque ele vai pegar aqui esse valor aqui, o que sobra. Ok? E o terceiro passo é atualizar o carregar. O que é atualizar o carregar? É que se a soma passou de 10, se a soma passar de 10, a gente vai botar alguma coisa. O que é passar de 10? É que ele vai ter um valor, por exemplo, 11, 12, e se eu dividir esse valor por 10, vai sobrar 1 e alguma coisa. Então, a gente, só para garantir que vai corrigir certinho, então a gente vai converter esse número para um inteiro. Então, se fosse 1,5, tipo, se a gente dividisse 15 por 10, sobraria 1,5, ele vai arredondar, ele vai quebrar isso e transformar para um inteiro. 1. Ok? Então, carregando. E no final, o quarto passo que a gente foi atualizando esse carregar, mas carregar, ele pode ter sobrado 1 pro cara. Então, esse meu VET3, ele vai ter, VET3, ele, na posição 0, ele vai sobrar o que sobrar do meu carregar. O que sobrar do meu carregar, ele vai manter. E no final, ok, fizemos toda esse rebuliço aí. E agora falta só a gente imprimir aí nosso vetor, pra gente ver se a gente fez tudo certinho. Por exemplo, ele vai até n mais 1, é o tamanho dele. E aí a gente vai só imprimindo. Printf. Printf. Eu vou deixar no mesmo formato que o anterior. Ok. Porcentagem D. E vamos botar o valor do VET3 em si. Então, se eu não tiver cometido nenhum errozinho, que isso pode acontecer. Inclusive, estou corrigindo agora. Mas vamos rodar. Por exemplo, eu cometi antes um int. Então, aqui talvez não precise disso. Carregar já é um. Então, vamos lá. Vamos pegar o exemplo que ele botou. O exemplo que ele tinha botado era 1, 2, 3. Não é 8, 2, 3. Então, o primeiro cara é 8, 2, 3. E aqui ele já está pedindo o segundo vetor. Então, o segundo vetor, ele é 3, 4, 9. 3, 4. E a gente nem testou aqui nosso validar. Então, vamos tentar quebrar aqui no validar. Se eu botar um 15, se ele vai aceitar? Olha, esse número inválido, ele não aceita. Se eu botar um menos 1, olha, ele também não aceita. Então, nosso validar tá certo. Então, ele está rodando. E por último aqui, se eu não me engano, o valor era 9. Ok? O valor 9, ele printou 1172. Ou seja, ele fez a soma correta e está funcionando, pessoal. Então, com isso, a gente finaliza essa questão e até a próxima aí. E aí, pessoal, entenderam a questão?
Lembrando que, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que eu vou estar olhando aqui e tirando a dúvida o mais cedo possível, ok? Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal para o próximo vídeo e pode seguir aqui para a próxima questão, aqui vai estar aparecendo em algum dos meus dois lados aqui no final do vídeo, ok? E até o próximo.